Fabiana Aparecida de Carvalho, assistente social, professora da pós-graduação da Unisal Campinas, São Paulo, mestre em educação pela Unesp e doutora em serviço social pela PUC de São Paulo. Professora, você tem 35 minutos. Você quer que a gente avise? Eu quero, por favor. 15, 10, 5. Isso. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa, né, todas as companheiras aqui, cumprimentar vocês, agradecer pelo convite tão especial, num evento marco da nossa profissão, 80 anos, no momento onde a gente precisa fortalecer a nossa resistência em todo o território nacional. Parabéns a todos e todas, nesse dia tão especial para todos nós, né? Eu gostaria de pedir licença à mesa, posso falar em pé? Estava comentando com a professora Carla que é um desafio falar com vocês hoje, porque vocês já estão com tanta informação na cabeça, não é? Já fizeram parte de tantas programações bacanas, com tanto conteúdo, que hoje falo, nossa, falar no finzinho do evento é um desafio, não só pelo cansaço, mas por tanta coisa que está trabalhando aí no nosso cérebro agora, nos nossos comprometimentos, em tudo que já foi mexido aí nessa estrutura nesses dias todos, né? Então, só para falar um pouquinho do lugar da minha trajetória, do lugar que eu vou falar, eu sou assistente social também do Tribunal de Justiça e trabalho com graduação em serviço social e pós-graduação. Então, vocês vão ver que tem uns vícios aqui na apresentação de professora, de graduação também. Enfim, foi-me dado o desafio, então, de falar com vocês sobre esse resgate histórico da infância, e eu organizei a fala nesses 4 pontos. Um breve resgate histórico do tratamento da criança e do adolescente no Brasil, um marco da concepção da proteção integral, o cenário das violações na contemporaneidade e desafios da prática e da consolidação do projeto ético-político do serviço social. Não tem que passar mesmo. Enfim, gente, a ideia aqui não é fazer uma exposição linha por linha e nem ficar cansando vocês com cada período histórico, não. Qual que é a ideia? Que a gente possa fazer uma reflexão acerca do posicionamento do nosso país ou das políticas públicas do nosso país com relação às crianças e adolescentes, né? Ou a esse público que hoje a gente chama de criança e adolescente. Então, vamos lá, para a gente quebrar o gelo. Vocês estão no mar e começou uma tempestade. Uma tempestade de doido, assim. Tá uma tempestade danada. O que tem que fazer para o navio não afundar? E aí, gente, o que faz? Hã? É depois do mar. Quem que sabe, gente? Gente, vocês vão afundar. Vamos lá. Virar contra o vento? Reposicionar. Ai, vocês estão muito chiques. Ficou isso mesmo, reposicionar. Tem mais uma coisa que a gente pode fazer para não afundar no meio de uma tempestade, gente. Jogar os pesos do navio para fora. Então, se algum dia vocês estiverem numa tempestade, vocês lembrem que vocês vão ter que jogar os pesos para fora. Mas vocês sabem que isso é uma brincadeira, que não é uma brincadeira, gente? Olha como é importante a gente revisitar a nossa história. Nos idos da nossa colonização, quando as pessoas eram trazidas aqui para colonizar, para povoarem o Brasil, e as tempestades no mar, elas são comuns, não é? São frequentes. Começava a tempestade, precisava jogar peso fora do navio para o navio não afundar, não é? O que vocês acham que era jogado? Barril, saco, comida, o que será que era jogado? Os escravos às crianças, exatamente. Então, a primeira coisa a ser exatamente, a primeira coisa, entre aspas, a ser jogada no momento de tempestade, no nosso navio, né, das pessoas que vinham povoar o Brasil na época da colonização, eram crianças. Não era o saco, não era o barril, não era a madeira, eram crianças. As mesmas crianças que nessas viagens
eram escravas sexuais, né, daquela tripulação. Então, o Brasil começa a ser povoado sob essas bases de desconsideração da criança como sujeito. Começou a tempestade, joga fora aquilo que não presta. E, no caso, o que não presta, ou aquilo que não tem uma serventia absoluta, ela vai ser jogada fora. E, no caso do Brasil, o que era jogado fora eram as crianças, né? O que a gente tinha aqui na época da colonização, e que não pode ser chamado de política pública, mas é um tipo de atenção à população que precisava, era a roda dos expostos através das santas casas. Essa não é uma informação nova, todo mundo já viu, não é? Eu queria fazer um desafio para vocês. Cada característica que eu falar do passado, que vocês pudessem pensar na atualidade uma realidade parecida, correspondente. A gente está na colonização. No Império, a gente teve a organização dos primeiros asilos, né, e tudo, uma presença massiva e maciça da igreja. A República Velha, o primeiro Código de Menores, e aí é o primeiro momento onde o poder público entende a infância como grave problema social. Será que a gente está numa ótica interessante? A infância era entendida como grave problema social. Ué, gente, parece que esse olhar ele é meio esquisito, né? A criança, ou o adolescente, ou a família, ela vive dificuldades e ela é o problema? E isso é muito interessante da gente perceber na nossa prática, no nosso cotidiano profissional. Quando a gente passa a receber casos e casos para serem atendidos, e a gente olha lá e fala, nossa, mas esse adolescente, olha, é um adolescente que está apresentando problemas, né? Ele não é problema, ele pode estar vivendo uma situação difícil, mas aqui, ó, a infância era considerada problema. E não é qualquer infância, né? É a infância pobre. E aí o que a gente tem? Os primeiros estabelecimentos educacionais correcionais. A gente vai ter as crianças, então, que eram levadas para serem educadas, que precisavam trabalhar, que eram humilhadas. Pode passar, por favor. Nesse segundo momento, né, que é um momento que eu fiz um recorte gigante, porque a gente não tem muito tempo, a gente tem o SAM, o Serviço de Assistência ao Menor, que também ficou muito conhecido no Brasil pelas suas várias práticas de tortura. Vários adolescentes morreram e foram lá torturados. Nesse Brasil aqui, no momento em que a política pública, o poder público, já assumia a questão da infância como grave problema social, ele tinha a ver com isso, sim. O poder público tinha a ver com isso. Só que ele tinha a ver com a responsabilidade de cuidar daquilo que era problema. E o que era problema era a infância e a adolescência pobre. E aí se divide o delinquente e o carente, né? Para o SAM, aqueles que eram entendidos como delinquentes, e para os carentes, para os outros orfanatos. A gente vai ter, na história da nossa política pública, o Plano Nacional de Bem-Estar do Menor, e que aí a gente tem as unidades, né, da FEBEM, e que veio, gente, olha que interessante, a FEBEM vem trazer uma proposta de superação do SAM. E a gente tem, por exemplo, em 2006, um exemplo só, registros de N torturas na Fundação Casa, por exemplo, de São Paulo, de tortura física. Nós tivemos casos em São Paulo de mortes de adolescentes. Olha o quanto isso é grave, né? O quanto a política pública que é feita para proteger, ela revitimiza as crianças e adolescentes. Num dos casos que nós tivemos em São Paulo, nós presenciamos a morte de 6 adolescentes que morreram incendiados na Fundação Casa, porque pegou fogo a cela e ninguém sabia onde estava a chave. Em tese, né? Foi essa a versão que chegou à imprensa. O que a gente fala para essas 6 mães? O que a gente falaria hoje para esses 6 adolescentes que morreram? Eles não tiveram só a perspectiva de vida roubada, eles tiveram a vida ceifada. E a nossa política pública caminha hoje para o nosso contexto político bastante conservador,
para um rumo muito, muito complicado de tendência correcional repressiva, mais uma vez. E a população, nesses momentos, apoia, né? Por isso é fundamental que o serviço social perceba o momento que está e assuma de novo o trabalho de base. O que a gente tem depois disso? A democratização, enfim, a Constituição Federal e o ECA. Lembrando, gente, que dessa Fundação Casa que eu acabei de falar, ela tinha a propaganda do sonho possível, né? Você quer que seu filho seja doutor? Deixa ele para a FEBEM, né? E quantos doutores saíram da Fundação Casa, né? Ou da FEBEM? Fundação Casa vem como resposta à superação da FEBEM, mas também assim, com esforço de vários profissionais, mas na estrutura de política pública ela não dá conta de fazer essa superação, embora apresente um modelo já bastante avançado e com várias outras possibilidades de educação, a gente ainda já tem vários dossiês de tortura dentro da Fundação Casa. Então, assim, que política pública é essa que a gente tem oferecido na história do nosso país para crianças e adolescentes? A hora que a tempestade chega, a criança e o adolescente é jogado fora ainda, é jogado ao mar. Um desafio que a gente tem na nossa prática profissional, naqueles casos mais difíceis, né, algumas alunas ou profissionais chegam e falam assim, Bia, mas o que faz com esse caso? Eu não quero revitimizar, mas o que faz? Porque a hora que a gente chega à prática, não é que a teoria é uma e a prática é outra, não, de jeito nenhum. Mas, tal qual, a realidade é tão cruel, né, que é muito difícil conseguir fazer. A gente consegue ver a exploração, exponenciar a exploração do trabalhador, mas você fala, e aí, eu como assistente social, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso de modo a ser, de fato, um instrumento de transformação, né? A gente tem o avanço constitucional na nossa Constituição Federal, que vai falar da família, sociedade e Estado tendo o dever de cuidar dessa criança. E aí, olha só, vamos pensar na nossa prática. Assegurar a criança e o adolescente a absoluta prioridade. O direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parecido com o que a gente vive na prática? Muito distante, né, gente? Muito distante, mas é um dispositivo extremamente importante para que a gente possa lutar para chegar o mais próximo possível dessa realidade, né? Imagina, a gente tem o ECA, pode passar, por favor. Pode passar. E aí, gente, a gente tem alguns autores que vão dizer que o ECA traz três grandes revoluções, que é uma de conteúdo, o modelo garantista. Então, para ter direito, a criança não precisa mais ser ou delinquente ou abandonada. Ela precisa ser criança. Independente de classe social, credo, religião, região do país, não interessa. Ela é criança, ela é sujeito de direitos. E aí uma outra pergunta para ir provocando para o nosso debate. Como a gente pode considerar as crianças que a gente atende e os adolescentes que a gente atende como sujeitos de direitos? Nossa, mas eles vêm com N violações. Como é que eles podem ser sujeitos da história deles no contexto em que vêm para a gente para serem atendidos? Eu não estou aqui respondendo, eu estou fazendo perguntas para o nosso debate a seguir. De método, então, pretende a superação do assistencialismo, né? Como é que a gente vai trazer essas famílias, essas crianças e esses adolescentes a serem proprietários dessa condição de sujeito de direitos e de gestão? Quer dizer, vai estabelecer princípios de descentralização político-administrativa e de participação popular. O desafio da participação das nossas famílias, né, das famílias que a gente atende nos conselhos, ela existe até hoje. Como é que é a cultura de participação no Brasil? Né? Quem que acha importante ou quem faz esse caminho de modo que as nossas famílias vejam sentido na participação, se sintam sujeitos nessa participação e que seja possível delas participarem? Que horas que acontecem as reuniões de conselhos? Que pais que são convidados? Que adolescentes que são convidados? Na conferência
nas conferências da criança e adolescente, municipal da criança e adolescente esse ano, em alguns municípios lá do estado de São Paulo, a gente discutia isso junto com os adolescentes. Como é que faz para ser sujeito? Porque falar que é sujeito de direito é uma coisa. Ter na lei é uma coisa muito importante, né? É a gente ter essa concepção e ter garantido no nosso corpo legal. Agora, e no nosso dia a dia? O que é ser sujeito de direitos? E o que é o profissional entender esse adolescente e essa criança como sujeito de direitos? Na maioria das vezes, né, a angústia profissional é tão grande nas demandas que ele atua no dia a dia, que a gente dificilmente consegue executar a tal da escuta qualificada e, de fato, fazer um bom diagnóstico daquela situação e entender qual é a nossa intervenção profissional, na nossa praxis profissional e também continuar com a nossa praxis social, né? Como é que eu estou de tempo? Tá tranquilo? Cenário das 20. Cenário das violações na contemporaneidade. Pode passar, por favor. O que é violação, gente? Então, a gente tem aqui uma definição, que é toda e qualquer situação que ameace ou viole os direitos da criança ou do adolescente, em decorrência da ação ou omissão dos pais, ou responsáveis da sociedade ou Estado, ou até mesmo em face do seu próprio comportamento. É o que a gente trabalha, é o nosso campo de trabalho, na maioria das vezes, lidar com aquilo que já foi violado, né? Eu atendi uma adolescente esse ano que ela tinha HIV, e ela não tomava remédio. E aí, enfim, ela tinha o remédio, não era uma questão de não ter, né? E ela chegou para a gente no tribunal porque ela não tomava remédio, ela se negligenciava. E a hora que a gente foi ver e acompanhar o caso, olha como é interessante, né? A gente perceber que o serviço social tem capacidade, tem potencial para alcançar as crianças e os adolescentes na condição que eles têm, de sujeito de direitos, né? À medida que eu fui atendendo e acompanhando essa adolescente, ela foi trazendo o histórico familiar e de convivência comunitária que ela tinha, de modo que ela queria morrer, porque ela queria atingir ali a família dela, né? Ela não tinha, naquele primeiro momento, uma necessidade material, que o Estado respondesse com remédio ou com uma política pública, num primeiro momento. Quando a gente olha a história dessa menina a fundo, a gente percebe que essa família foi lesada de convivência familiar e comunitária. Ela nunca pôde conviver com a família dela de fato. E isso também é lesar direito. E o assistente social, que está lá no campo, precisa conseguir fazer a associação. Onde é que foi lesado de direito? Onde é que está a violação? Ah, não, a violação está no lugar dessa menina que ela não queria tomar remédio. Não! Não era aí que estava a violação. E aí a importância dessa escuta, desse atendimento, que de fato considere esse adolescente ou essa criança como sujeito. Porque ela não localizava aí. E quando ela identificou a trajetória histórica dela, da família dela, e do porquê ela queria, de fato, dar o troco, por que desse troco? Por que ela queria atingir aquela mãe? Ah, não, isso aí está uma conversa muito de psicólogo. Não, gente. A gente tem a nossa função muito bem estabelecida. E conversar com o nosso usuário é propriedade do assistente social. Fazer com que o nosso usuário entenda, tenha consciência do seu percurso, da sua trajetória de existência histórica, como sujeito aqui, é função do assistente social. À medida que essa menina entendeu a trajetória dela, e todas as defesas que ela levantava, ela conseguiu tomar o remédio. Ir para além da aparência. O remédio era só a primeira coisa. O remédio era a natureza do processo. A hora que ela passou isso, gente, essa menina teve outro desempenho na escola. Essa menina começou, viu? Não é nada perfeito, não. Começou a pensar a possibilidade de revisitar a mãe. Isso é convivência familiar e comunitária. O serviço social está aí. O serviço social pode fazer diferença nisso tudo. E à medida que o ser humano encontra sentido na sua história, ele vai querer fazer sentido e vai querer fazer com que essa história faça sentido nesse mundo que ele vive, né? Nesse mundo em que a gente existe. Enfim, pode passar, por favor.
Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas violações, não de todas, né? Mas a violência doméstica contra a criança e adolescente, por exemplo, é uma muito comum. Acredito que a gente tem aqui profissionais de diferentes áreas, mas independente da área, você tem lá uma criança e um adolescente que passou por violência doméstica, que passou, ou que tenha vivido, ou até mesmo nós mesmos, como pessoas, já vivenciamos a violência doméstica. Pode passar, por favor. Olha só, gente, esse quadro. Ele é de 2014. Em 2014, o Disque 100 recebeu 91.342 denúncias de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Olha o retrato. Negligência, 73%, 74%. Violência psicológica, 50%, 49%. Física, 43%, se manteve. Sexual, 26% e 25%. E aí, a gente tem na violência doméstica que os principais responsáveis por essa violação é a própria família. Olha que delicado para o serviço social lidar com isso, né, gente? Porque aí a máxima que a gente encontra nos espaços coletivos é a culpabilização da família, não é? Não, quem que bate? É o pai. Quem que violenta? É o pai e a mãe. Quem que isso? Ora, a gente trabalha na política pública para e com toda essa família. A gente não tem tempo para aprofundar aqui, mas cada uma dessas violências possui N possibilidades de metodologia, N possibilidades de trabalho junto à criança, junto ao adolescente e junto à família, considerando-os, acima de tudo, como sujeito de direitos. Um desafio para o serviço social é trabalhar com o autor de violência, não só para o serviço social, para todas as áreas, né? A gente tem no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de 2013 já colocado o trabalho nas políticas públicas com os autores de violência, inclusive de violência sexual. Trabalhar com violação de direito para qualquer profissional, mas inclusive para o profissional de serviço social, é também olhar para si, para a sua mochilinha de vida, e se perceber nesse ambiente de violação. Por exemplo, na violência sexual, muitos assistentes sociais têm dificuldade. Não, isso eu não consigo, isso está difícil. Gente, é um fenômeno social, cultural, humano, e precisamos lidar com ele. E como é que a gente lida com ele? Né? Quando a gente fala que a gente está com um projeto ético-político, e que a gente precisa consolidar esse projeto ético-político, a gente diz de uma sociedade que a gente quer. E essa sociedade que a gente quer, a gente não quer nenhuma dessas violações, ou a exponenciada expressão exponenciada dessas violações. E aí a gente tem um desafio que é, nas nossas micro-relações e no nosso cotidiano profissional, trabalhar com isso, e nas relações macro-sociais, trabalhar com isso. Na nossa militância, nos nossos órgãos da categoria, na nossa prática social, militar, resistir, nos organizarmos, enfim, essa é uma frente de luta. E no nosso cotidiano profissional, dia após dia, lidar com as pessoas que chegam com essa demanda. E não é fácil. Né? O serviço social lida com um contexto, com um cenário de violação de direitos todos os dias. E aí fala, olha, como é que a gente faz uma prática criativa? Como é que a gente se fortalece na nossa prática para que o nosso atendimento, como diz os adolescentes, não seja um blá, blá, blá. Ah, essa dona aí está me mulando. Mas você fica aí falando muito. Um primeiro passo, talvez, seja a gente escutar mais. E não ser convocado tanto a dar tantas respostas, mas, talvez, criar boas perguntas. Essa é uma estratégia que eu tenho experimentado nos meus atendimentos com as crianças e com os adolescentes, e tem sido muito rico, assim, pelo menos na minha experiência, nessa estratégia de considerá-los sujeito de direitos. Eles conhecem as histórias deles, né? São eles que vivenciam. Então, muitas vezes, por exemplo, um adolescente autor de ato infracional, ele pichou o muro de um lugar onde eu trabalhava, era de uma instituição bastante rígida, religiosa, enfim. E aquele muro pintadinho, aquela coisa mais perfeita, ele vai lá e picha o muro. O que vocês acham que ele escreveu no muro? Não foi um palavrão, gente, foi o nome dele.
Foi o nome dele, e eu que estava atendendo esse menino, acompanhando, e chamei para conversar. Falei assim, escuta, você viu lá o muro? Ele, ô, louco, hein? Eu vi. Ai, que inocência, gente. Ai, meu Deus, 10 minutos. Ai, que inocência. E eu falei, então, o que você me diz disso? Ah, tem alguém aí que gosta do meu nome, hein? E eu falei, escuta, eu acho uma coisa, eu vou te dizer um negócio. Falei, eu quero deixar meu nome em alguns lugares, sim, sabe? E eu fico pensando em que lugares eu quero deixar meu nome. Gente, esse menino não colocou o nome dele na frente de uma cadeia. Ele não colocou o nome dele na frente de uma delegacia. Ele escreveu o nome dele num lugar que o estava acompanhando como sujeito de direitos. Ele estava cumprindo medida socioeducativa, de liberdade assistida, e colocou na mão dele lá. E aí ele falou assim, então, eu quero meu nome aqui. Aí eu falei, e você conseguiu? Como é que a gente lida com isso? Eu não podia deixar o muro pichado, gente, não dava. Por outro lado, como é que você fala assim, apaga a tua marca lá do muro? Poxa, é existência, é ele sendo sujeito, é ele dizendo, eu quero participar disso aí. E aí falei, vou te abrir o jogo, né? Falei, vou te dizer um negócio, esse muro aí, não pode ser pichado. O que a gente vai fazer? Ele, dei mancada mesmo. E aí eu falei para ele, não, mas escuta, eu acho que tem um negócio aí que você fez que é muito legal. Gente, o atendimento todo girou em torno dessa pergunta, onde eu quero deixar minha marca? E que marca eu quero deixar? Até que a gente conseguiu um muro, né? Três, né? Não foram vários, foram 3 muros na cidade, ali de locais no centro da cidade, que eles puderam fazer grafite, hip hop. Quem não sabia fazer grafite foi lá escrever o nome também, que queria, que poderia, né? Mas foi uma atividade educativa e possível de reflexão e de concretude também, né? Onde eu quero deixar meu nome? Onde eu quero deixar minha marca? Como é que eu posso fazer isso? E se essa história toda virasse, né? Como profissional, eu posso dizer para vocês que eu fui muito pressionada. A hora que eu cheguei, o nome dele estava lá. Não acredito, tinha que ser assistente social, né? Aí o menino que se acompanha, olha o que ele faz, né? E eu falei, nossa, é mesmo, olha o que ele faz, né? Olha como é importante a gente ter uma concepção consolidada mesmo, acerca de que é sujeito, olha o que ele faz, deixou o nome dele. Se eu chamasse o menino para conversar 40 minutos e falasse, olha, é errado pichar muro, não faça isso, mas passou disso, né? Foi para além disso. A gente conseguiu, nesse atendimento, ir para além da aparência e conseguir outros espaços. E aí virou uma moda, né, gente? Eles queriam colocar nome nos muros, o muro, e eles falavam assim, mas é muro do centro? Né, quando a gente conseguiu, eu e a equipe, né, conseguimos muros para eles no centro. Então, assim, que lugar é esse que as crianças e adolescentes têm como sujeito nos nossos atendimentos? Esse é um dos exemplos, gente. Eu tinha outros, mas como falta pouco tempo, eu vou avançar. Também dá para fazer isso nessas demandas aqui, de negligência, violência psicológica, física e sexual. Pode passar, por favor. Pode passar. Queria, ainda que rapidinho, refletir um pouquinho com vocês sobre a criminalização da pobreza, a juventude, e que acho que a tendência é intensificar agora no nosso contexto atual, e a gente precisa estar muito afinado e fortalecido como assistentes sociais para fazer frente a essa situação, da juventude perigosa, preto e pobre, corre que é perigoso, né? Isso não é uma máxima só de preconceito conservador social. Essa é uma máxima que muito possivelmente vire diretriz política, né? Como já foi o nosso histórico de política pública de atendimento até aqui, né? A gente fala que o Brasil é um país democrático, mas o Brasil, na verdade, viveu lapsos de democracia, né? Cuidado, precisamos estar atento a isso. A disputa desleal com o tráfico de drogas, né? O que a nossa política pública tem oferecido para as nossas crianças e adolescentes, lazer, cultura, toda criança e adolescente, educação de qualidade, saúde, enfim, o que a gente tem oferecido
E na hora que ele precisa, lá no bairro dele, o tráfico responde. E a gente tem uma juventude que é protagonista, a gente não pode esquecer disso, gente. A hora que a gente fala assim, mas o menino é um adolescente difícil, a criança é difícil, passou por uma trajetória. Sim, mas a gente tem movimentos de resistência da juventude que tem nos mostrado, que tem nos ensinado. Em São Paulo, a gente acabou de viver uma ocupação da juventude nas escolas. Então, assim, o que dá uma esperança para a gente, de falar, que bom, a gente não está sozinho, né? A gente tem nos nossos usuários um potencial transformador também, né? E aí um desafio para o profissional é enxergar nesse usuário não a ótica que se tinha lá da política pública, dele ser o grave problema social. O que ele vivencia, a expressão do problema social, ou a consequência, né, a expressão da questão social. Ele não é. Ele é potencial de transformação. Pode? Bom, aqui são alguns dados, gente, que eu trouxe, ainda da imprensa chamando os adolescentes de menores, mas falando, todo esse gráfico aí é de aumento de internação, pode passar, por favor. Os estados que mais internam os adolescentes, São Paulo ganhando a rodo, infelizmente numa competição que não é bacana, né? Segundo estado, Minas, e aí, pode passar, por favor. Trabalho infantil, eu vou passar mais rapidinho, pode passar. A gente teve um avanço bastante significativo na questão do trabalho infantil. Eu estou só com 5 minutos, então eu vou passar mega correndo. Mas, gente, ainda no Brasil, a gente tem essa estatística de 3,3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Particularmente, eu venho de um município do estado de São Paulo, onde muitas crianças trabalham, muitas, né? A cidade de Limeira tem um mercado com bijuteria, então a gente tem até crianças que perdem a digital, porque como elas têm a mão muito pequenininha, é fácil, né? Elas colocarem os ganchinhos das bijuterias, mas a questão das dificuldades mais graves na visão, questões motoras e até perda digital mesmo. Quer dizer, é esse mundo capitalista do trabalho que vem exponenciando a sua exploração, inclusive com as crianças e com os adolescentes. Então, por mais que a gente tenha caminhado muito nesse cenário do trabalho infantil, a gente ainda tem muito trabalho infantil para ser lidado, né? Pode passar, por favor. Enfim, como é que a gente se fortalece, né? Os desafios da prática e a consolidação do projeto ético-político do serviço social. Então, coloquei aqui as nossas bases teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas. E vou contar um exemplo bem rapidinho para vocês, ainda com os adolescentes. A gente tinha, adolescentes autores de ato infracional, a gente tinha uma exposição no SESC para visitar, e a instituição estava sem carro, enfim, a gente já tinha marcado, e pedimos autorização, fomos com carro particular. Isso aconteceu no município de São Carlos. Então, a gente se dividiu em 2 carros. E um grupo pequeno de adolescentes, na verdade. Fomos ao SESC. No meio do caminho, na avenida principal da cidade, uma viatura começou a perseguir a gente. E aí, aquela agitação, porque os meninos ficaram agitados dentro do carro. E eu falava assim para o psicólogo, não, eles não estão perseguindo, não é possível, né? Porque não tinha nenhuma situação, não estava correndo, não tinha nada. E aí mais uma viatura começou a seguir, depois mais uma viatura, chegou, aí eles fizeram aquela busca de filme mesmo. Vocês imaginem uma busca de filme, cantando pneu, não sei, pararam o carro. E aí foi chegando o policial, a gente tinha quatro viaturas normais, a gente tinha 2 garras, que são aquelas já mais fortinhas, 16 motos, isso 4 horas da tarde, na avenida principal do município de São Carlos. Não estou falando de filme, gente. Se alguém me contasse, eu ia falar assim, é mesmo? Tem certeza? Com os policiais gritando com os adolescentes, gritando com a gente. Só eu não fui revistada, porque eu sou mulher, né? E gritando. Fizeram os meninos tirar a roupa. Pois eles ficaram só de cueca.
né? O psicólogo precisou jogar a bolsa, eu precisei jogar a bolsa. Centro da cidade, ninguém estava correndo, não tinha, né? E aí os meninos falavam assim: eu só quero minha cidadania. Ai, gente, que momento de angústia, que momento horrível, porque assim, a gente está aqui, nesse momento, falando de cidadania, de garantia de direitos, do nosso projeto ético-político, e falar do nosso projeto ético-político é falar da sociedade que a gente quer construir juntos, e junto também com os nossos usuários. E aí, naquele momento, não adiantou nada ser assistente social, ali, naquela hora. E a gente tentava falar: escuta, você quer ver meu documento? E era pior ainda, porque os policiais mandavam a gente calar a boca e fica quieto, encosta na parede, né? Os meninos, com muita vergonha de estarem de cueca, imagina, né, no centro da cidade, 4 horas da tarde. E, enfim, no resumo da ópera foi o seguinte: a gente, depois de tudo, de terem humilhado os meninos, enfim, eles falaram: não, agora pode colocar a roupa. Aí eu falei: não, agora você leva a gente para a delegacia. Ele falou: não, agora está tudo resolvido. Eu falei: não tem nada resolvido, agora a gente vai. Ele falou: não, não é preciso, foi um equívoco. Eu falei: não, agora a gente vai para a delegacia. E a gente foi, né, com os meninos, o psicólogo, e aí chamaram o meu chefe, e aí aqueles policiais, eu não estou dizendo que todos os policiais sejam assim, né, mas aqueles policiais que estavam gritando com os meninos, foram todos para a delegacia, e nós lá, eu, meu chefe, na época, os adolescentes, eles faziam assim: mas eu acho que ela está equivocada, eu tenho filhos, eu estou muito preocupado com a situação. E eu, né, assistente social, é difícil, né, nessas horas, eu falo: você está preocupada? Eu estou preocupada com esses meninos, né? Mas, enfim, gente, o que saiu disso, né? No dia não saiu muita coisa. A gente tinha, assim, os adolescentes na calçada chorando, né? A gente fez um programa que misturou adolescentes da liberdade assistida e semi-liberdade. E um adolescente olhou para mim e falou assim: Bia, chorando, gente, eu juro para vocês, assim, foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida. Eu só queria poder falar. E fui para casa com isso, o psicólogo foi para casa com isso, e a gente num desgaste. Mas a gente criou coisas, né? A gente criou um grupo com esses adolescentes que passaram por essa violação com a gente. E a gente acompanhou por 2 meses, e a gente criou, junto com eles, uma possibilidade que era uma exposição das máscaras, e eles que deram esse nome, porque a gente começou a refletir sobre o que a gente tinha vivido, sobre a violência policial, sobre a tortura, e o que a gente poderia fazer para deixar a nossa marca. Porque se ficasse só nisso, né, nesse grupo que cria, que repensa, que reflete, a gente criou uma exposição e fizemos trabalho com papel machê, falando das máscaras sociais, porque eles ficavam muito irritados, falando do policial que uma hora brigava, outra hora foi lá falando que era bonzinho e tudo mais, onde as famílias deles participaram, onde vereadores do município participaram, foi televisionado, teve reportagem, eles foram servidos naquela noite. E isso não modificou a situação de classe, isso não modificou a perseguição que eles viviam, mas modificou, naquele processo de acompanhamento pedagógico, o lugar em que eles se colocavam. Então, o nosso desafio, pode passar, por favor, não vai dar tempo, pode passar, por favor, nas nossas frentes, né, teórico-metodológicas, a clareza de que mundo a gente quer, de onde a gente se respalda, ético-político, a favor de quem a gente trabalha, e técnico-operativo, não desprezar a nossa dimensão metodológica, né, gente? Então, assim, teoria e prática precisam se iluminar. Teoria, só com a teoria, é esvaziada. Não adianta eu saber fazer um ótimo discurso e, no meu atendimento, não ser efetivo. O nosso projeto ético-político precisa reverberar no nosso atendimento. E, por sua vez, também não adianta só eu saber fazer. Eu posso ser uma pessoa que sabe várias técnicas e que atendo muito bem, mas sem o respaldo teórico, eu também fico praticista e esvazio, né? Faço um praticismo da minha prática e esvazio a minha prática.
prática. Como meu tempo já esgotou, as meninas já avisaram, eu só queria deixar a frase para vocês, que está ali no slide anterior, que vai dizer para a gente, né, das duas dimensões que a gente trabalha, o assistente social que trabalha com a questão da política pública e do sofrimento material e que lida com o sofrimento imaterial e subjetivo e que precisa fazer a conversa do teórico com a metodologia para que o nosso projeto ético-político se consolide na vida dos nossos usuários, né? Então, essa frase é de um contista cubano que diz assim: o ser humano tem duas grandes fomes, a de pão e a de beleza. A primeira é saciável, a segunda, infindável. Eu desejo muita esperança, muita garra, muita clareza política a todos nós, nesse momento tão assombroso que a gente entra agora, mas que sejamos fortes na resistência, que os nossos atendimentos reverberem a nossa resistência, a nossa esperança na transformação. Muito obrigada, viu, gente? Desculpem a pressa. Então, vou só trocar aqui rapidinho aqui com a Fabiana. Você troca? Olha, enquanto a gente faz essa mudança aqui, a gente agradece a belíssima exposição, viu, Fabiana? Foi ótima tê-lo ouvido. Você trouxe muitas contribuições para a gente. E fica mais tranquilo para a gente entender essa dinâmica da infância e do adolescente a partir do lúdico. Acho que isso toca a gente com mais facilidade, já que é um conteúdo muito denso para a discussão. Agora, vamos apresentar a Carla Rosane Bressan, assistente social, mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em ciências econômicas pela Universidade Francesa Pierre Mauroy, não sei como é que está meu francês aí, né? Professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. A quem eu passo a palavra agora. Obrigada. Ok. Alô? Ok. Primeiro, boa noite já, né, a todos e todas. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, agradecer o convite, esse momento importante, e esse movimento que eu sei que aqui em Minas já está no 4º simpósio, né? Isso é fundamental, eu acho que renova, revitaliza, encaminha as questões da profissão, né? Eu gostaria de colocar também, da mesma forma que a Fabiana, vou colocar um pouquinho, trouxe alguns elementos para a gente conversar, para a gente trazer desse debate da área da criança e do adolescente. Eu priorizei um outro recorte, ficou legal, porque nós duas não vamos falar igual, né? Eu priorizei um outro recorte, que foi exatamente trazer essa questão da área da criança e do adolescente. Aqui, quem trabalha há mais tempo na área da criança e do adolescente, a gente tem a impressão de que a gente não está conseguindo fazer nada. Para quem daqui é como eu, por exemplo, que participou desde o movimento A Criança e a Constituinte, lá nos idos de 86, 87, que eram as bases de construção da própria Constituição Federal, vai ver que a gente tem um caminho que também já foi feito. Então, a minha fala está organizada em 2 grandes momentos. O primeiro tem o objetivo de dizer o quê? Olha só, embora tortuoso e difícil, a gente já fez algumas coisas que são interessantes, que é o que eu chamo de avanços, que acredito que esses últimos 40 anos deram registros significativos dessa atuação. E, efetivamente, nós temos ainda grandes questões a serem enfrentadas, né? Grandes questões a serem enfrentadas. E daí, nessa parte mais final, eu coloco as grandes questões que se desenham hoje a serem enfrentadas, né? Para quem aqui é militante na área, trabalha com a área da criança e do adolescente, sabe que nós temos questões que são significativas.
as duas no âmbito de construção das políticas públicas. Ok? Então, é esse caminho que eu pretendo fazer. Deixa eu me achar aqui. Então, na verdade, eu diria assim, a grande questão que eu considero o avanço mais significativo que existe para a área da criança e do adolescente é que a situação da infância e da adolescência começou a ter visibilidade. Quer dizer, começou a ser vista, começou a ser pensada, sair daqueles porões que a gente fala só de política pobre para criança pobre. E isso não no momento recente, eu situo isso, então, na verdade, eu coloco aqui quais são as bases dessa tomada de visibilidade. Então, o processo de democratização, que eu não preciso retomar aqui, mas a década de 80 foi significativa para quem trabalhava na área, justamente para conseguir fazer a crítica a toda a caminhada de atendimento à infância que a gente tinha construído até então. As 4 décadas de reafirmação dos direitos sociais, que hoje nós estamos a pensar o que vai acontecer com toda essa nossa conquista, mas que a gente tem uma caminhada de discussão, de debate, de reafirmação e reconhecimento, né? Então, eu acho que isso foi fundando as bases, os pilares do que a gente pensa hoje para a área da infância e da adolescência. E a implantação do marco normativo legal voltado ao reconhecimento e à concretização dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, é óbvio que a gente precisa ter a perspectiva de perceber de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, não aquele texto em si, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se torna um marco referencial nesse campo de atuação na área da criança e do adolescente, né? E com todos os movimentos anteriores à constituição do Estatuto, quando a gente lutava ainda para conseguir garantir o famoso artigo 227 e 228 na Constituição, a gente já estava plantando as bases do que seria o fundamento, então, do Estatuto. É claro que o Estatuto também a gente tem que contextualizar, porque, em função do contexto em que ele é aprovado, ele também não é um poço só de coisas boas, né? Nós temos espaços e nós temos questões que são que a gente tem condições de fazer a crítica e ver referenciais que poderíamos ter conseguido avançar. Mas eu acho que, como todo mundo sabe aqui, esses espaços, esses momentos, são momentos de negociação e que nem sempre se garante todo o processo de discussão, de busca e de luta que está sendo trabalhado, né? Eu costumo dizer, então, que o Estatuto, bem para além daquela lei seca da gente aprender os artigos, quando eu estou discutindo o Estatuto na sala de aula, que eu trabalho com a disciplina de política de atendimento à criança e adolescente, eu sempre digo para os alunos, para além da gente saber os artigos da lei, né, é importante a gente entender o que ela traz e que elementos ela tem de fundamental, porque a lei, o texto em si, ela está aí para ser consultada a todo momento. Mas o que ela traz? Então, a gente costuma colocar como 3 grandes referências. E o Estatuto, na verdade, ele sintetiza um momento, que ele traz um marco histórico-social, enquanto síntese de um processo histórico-social, todo um processo de crítica, de análise, de retomar algumas questões do que vinham acontecendo, embora a gente saiba claramente que muitas delas ainda não foram superadas, porque não é só uma questão de mudar a lei, né? A própria Fabiana citou exemplos da situação que eu acho que as questões mais
gritantes são quanto à questão da situação da internação, da medida socioeducativa de internação, e o que nós não conseguimos sequer ainda construir como a possibilidade de uma internação à luz do que foi discutido nos anos 90. O que nós temos, até hoje, eu conheço muitas experiências e eu acho que a gente tem poucas experiências ainda que são concretizadoras do que seria o espírito do que foi buscado naquele período dos anos 80 e 90. E sim a reprodução, né? Como eu sempre digo para os meus alunos, é o velho vestido de novo, é o velho se reproduzindo com um título novo, um novo nome, um novo desenho, pintura, passa-se uma pintura na instituição e acha que a partir daí ficou diferente, né? Então, a gente tem um marco com processo histórico-social, um marco teórico, quer dizer, esse debate de criança e adolescente ser um ser em condição especial de desenvolvimento. Isso, para o nosso país, eu entendo que foi uma pérola esse espaço e essa discussão, conseguir penetrar. Embora em outros contextos isso não seja uma novidade, esse debate já era da década de 50 em muitos outros países, aqui a gente traz essa referência e vai reafirmando essa discussão. Então, se muito do que a gente entende hoje, por exemplo, sobre as violações e sobre as violências, é fruto justamente da gente entender a criança nesse processo. É um ser em constituição, um ser em desenvolvimento. E o marco legal, obviamente, que é o que é mais falado, né? O mais comum da gente conhecer é essa questão do marco legal, sobre o estatuto em si e a doutrina da proteção integral. Principalmente na lógica reafirmadora de que é responsabilidade de todos, e eu acho que nisso, esse artigo a Fabiana até já citou, então vou passar mais rapidamente, mas a doutrina da proteção integral, eu entendo que uma grande síntese dela está no artigo 4º do Estatuto, aonde coloca a responsabilidade de todos para com as crianças e adolescentes e a dimensão de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes, quando diz o que é necessário para que elas consigam se desenvolver enquanto sujeitos. Então, na verdade, a doutrina de proteção integral, ela traz esses elementos que são significativos para a nossa perspectiva. Não vou reler aqui, porque ele já foi relido. E, a partir daí, eu gosto sempre de trazer a estrutura que o Estatuto tem. A estrutura que ele traz... Deixa eu ver, tem mais uma frasezinha aí que não entrou. O ECA prevê 5 capítulos de direitos fundamentais. E parece muito simples, mas, na verdade, esses direitos fundamentais, se nós fôssemos observar, é como se fosse a grande teia de proteção social necessária a ser construída para a atenção das crianças e adolescentes. Parte delas eu vou trazer aqui como exemplo o que a gente já conseguiu avançar dessa teia de proteção social, mas que ela mostra para a gente o que é fundamental prover para essas crianças e adolescentes. O que é fundamental a gente ter como garantia? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho trabalhado lá no meu estado, agora os municípios estão num momento que é muito significativo, que é a construção do Plano Decenal de Direitos Humanos da área da criança e do adolescente. E aí eu tenho discutido com os municípios um pouco isso, quer dizer, quando a gente fala em fazer diagnóstico do município, significa a gente saber isso. O que da teia de proteção social já está constituída? O que a gente já tem e o que falta, que referências falta. E aí a gente tem trabalhado muito nessa lógica, dentro dos 5 capítulos dos direitos. Quer dizer, os direitos nos indicam aquilo que é o necessário para o sujeito, né? E, a partir daí, os detalhamentos que a gente vem trazendo.
Então, na verdade, assim, a necessidade da universalização dos direitos na área da criança e da adolescente levou, nesse período, nesses últimos 30 anos, ao desafio de construir o sistema de garantia de direitos, que hoje já está regulamentado por uma resolução do CONANDA, e é composto por 3 grandes eixos. Aqui eu vou trazer 2 eixos deles, mas com as ações que a gente já vem desenvolvendo. Procurei priorizar, num primeiro momento, década de 90, os primeiros 20 anos, e depois a atualidade, para a gente pegar os grandes desafios. Então, para a gente entender um pouquinho qual tem sido esse caminho que se faz para pensar se efetivamente a gente está trabalhando na direção da garantia dos direitos. Eixo estratégico da promoção. Então, a promoção é aquela que tem a finalidade de operacionalizar, concretizar os direitos, principalmente através de políticas públicas, políticas concretizadoras. Para esse recorte que eu fiz, eu estou trazendo aqui, então, 2 momentos históricos. O primeiro momento dos primeiros 20 anos do Estatuto, nós estamos agora em julho fazendo 26 anos, mas o primeiro momento, os primeiros 20 anos do Estatuto, o que a gente deu conta de fazer? Para vocês perceberem que, pelo menos eu não sou tão pessimista assim, eu digo o seguinte: a gente já fez coisas que são significativas. Embora tenhamos coisas difíceis a serem enfrentadas ainda, mas é fundamental a gente ter uma dimensão da caminhada feita. Então, vejam, aqui, por exemplo, nesse gráfico mostra justamente a questão das crianças e adolescentes de 0 a 7 anos abaixo da linha da pobreza, residentes nas áreas urbanas. Então, se a gente pegar, não vou ficar lendo todo o gráfico, mas se a gente pegar a década de 97 a 2007, vocês vejam, a barrazinha vermelha é aquela barra onde é o 2007. O quanto a gente conseguiu reduzir em uma década, e vocês vejam que o que eu estou trazendo aqui são problemas cruciais do processo de desenvolvimento brasileiro. O quanto, significativamente, em 10 anos, problemas que não são fáceis de serem resolvidos, com política na área, aqui, principalmente na área da assistência social, trabalhando nessa instância de redução de pobreza no espaço onde crianças e adolescentes estão. Aqui está muito escuro, mas a tabela de mortalidade infantil, vou ler a primeira linha, que pega Brasil. 90 era 47,1, quando foi aprovado o Estatuto. Em 95 foi 35,7, 2000, 27,4, 2005, 21,4, 2008, 19%. Vocês vejam, isso é fruto de ações significativas na área de atenção, lá daquele primeiro capítulo, que é o capítulo da vida e saúde. Aqui, outra situação que é bastante comum, a questão dos partos em mulheres de 10 a 19 anos ou a gravidez na adolescência. A gente está com um índice em descendência. Quer dizer, nós saímos de uma estatística que era de 594 mil e, em 2010, em 3 anos, para 408 mil. Quer dizer, processos. Por que eu estou mostrando esses dados? Para perceber o quanto ações efetivas em algumas áreas de políticas públicas a gente consegue trazer resultados que são garantidores de direitos. Está resolvido? Não, porque eu ainda tenho os 409 mil aí. Mas, para um país que tem os problemas sociais que a gente tem, esse é um salto significativo. A mesma coisa a questão do acesso à creche e à pré-escola. Se vocês olharem o aumento significativo de creche e pré-escola, nesse período que eram nos primeiros 20 anos do Estatuto, a gente tem
um aumento significativo da atenção, né? Em termos... Depois eu vou trazer um pouquinho que aqui está sendo uma das grandes questões hoje de enfrentamento que a gente tem. Esse aqui eu vou passar, que ficou muito pequeno. Quadro de analfabetismo de adolescentes. A gente saiu de 13,13% em 82 para 2008, 1,7%. Então, vocês vejam como a gente tem, enquanto ações, tem desenvolvido ações significativas. Aqui eu peguei como exemplo dados assim, ó, de 3 políticas só: saúde, educação e assistência social. Para perceber o quanto a gente tem trabalhado e trazido elementos que são fundamentais na construção de políticas garantidoras de direitos. Vou trazer alguns elementos também, porque, em função do tempo, a gente tem que priorizar, mas teriam muitos indicadores para a gente trazer. Quanto ao eixo de proteção e defesa. Então, o acesso à justiça foi o que teve uma reorganização significativa, embora a gente ainda tenha muitas dificuldades. Em relação ao que a gente tinha, ele teve uma reorganização significativa, né? 2 outros elementos que são fundamentais que eu tenho colocado aqui como avanço: a criação de mecanismos de denúncias de violação de direitos. Então, hoje a gente trabalha com esses mecanismos, coisas que antes da década de 90 eram praticamente inexistentes, porque sequer a gente tinha a dimensão do direito. Então, mecanismos tais como criação de conselhos tutelares, Disque 100, CIPIA, alguns deles eu vou trazer dados aqui, mas que hoje a gente já começa a dar visibilidade à situação da infância. Quer dizer, hoje a gente tem espaços. Nós temos profundas críticas, por exemplo, conselhos tutelares, desde a questão da formação de conselheiros, que hoje é um dos grandes desafios que a gente tem. Constituição da infraestrutura, quer dizer, são coisas que nós ainda precisamos conquistar enquanto melhorias, enquanto avanços, mas são espaços significativos, né? Violações e violências tomam visibilidade e, como eu disse, elas passam a fazer parte da agenda social. Aqui eu trago alguns dados novamente. O Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, quer dizer, o quanto a gente tem uma progressão da utilização desse mecanismo, coisa que até 20 anos atrás, qual era a fala mais comum que a gente tinha? O que acontece na casa dos outros e na família dos outros, eu não tenho nada a ver com isso. Não era essa a fala? Pelo menos era na minha época, quer dizer, então, violência doméstica, abuso, exploração, nada disso era espaço de reflexão e não fazia parte da agenda social. Né? Porque a lógica é isso: o que acontece na família, ninguém mexe, é problema deles. Então, a gente tem aumentado isso significativamente. Os tipos de denúncias que mais aparecem: denúncias registradas no CIPIA no período de 2004 a 2010. Então, todas elas relacionadas às questões dos direitos, então, reconhecidos. Então, a gente vai pegar as que são maiores, mais significativas. Então, eu tenho aqui convivência familiar e comunitária como sendo uma das significativas de busca, que é aquela atenção de vida em família, violações, abusos, negligências e tudo mais. Vejam como já está modificando a direção da nossa análise. Enfim, tem um conjunto de violências aí, que é de denúncias recebidas. Aqui também eu vou passar rapidamente, mas, de acordo com os conselheiros tutelares, vejam só, os direitos mais buscados: o direito à educação, o direito à saúde e o direito à vida. Então, significativamente, a busca da concretização desses direitos.
Nós hoje ainda temos 3 grandes questões que já na década dos primeiros 20 anos do Estatuto foram de grande enfrentamento, que a própria Fabiana já falou. O combate ao trabalho infantil, então a gente tem dados que não são muito bonitos, que nenhum de nós gosta muito de ver, mas a gente tem trabalhado com a visibilidade desses dados, com a visibilidade dessa situação. Então, por exemplo, o trabalho infantil. Desde 92, o trabalho infantil tem sido monitorado pela PNAD. Isso é fundamental para nós, porque se instala uma nova discussão a partir daí no Brasil. O que é reconhecido, então, como trabalho? Por exemplo, eu venho do estado, o estado de Santa Catarina, que foi um dos últimos a reconhecer o trabalho infantil no campo, onde, como o meu estado é de municípios, de pequenos municípios e pequenas propriedades, a ideia de que a criança e o adolescente ajudava em casa e que isto não era trabalho, ele ajudava na terra, ajudava na propriedade, e isso é ainda um enfrentamento hoje para nós fazer essa discussão no nosso estado. O quanto a criança, na pequena propriedade, é significativamente trabalhadora, e isto não é entendido como trabalho infantil ainda hoje, ou entendido em menor escala. Sem contar as crianças envolvidas, que a gente tem lá a produção de fumo, a produção de cebola, a produção de alho, onde as crianças são efetivamente produtoras, trabalhadoras nessa área agrícola, né? Dados permitem identificar que até 2008 houve uma queda em 52,8% em relação ao início da década de 90. Então, embora ainda, essa é uma das questões também que a gente tem um grande campo de avanço, como eu costumo dizer, nem tudo é só tristeza. A gente já conseguiu fazer coisas que são significativas, que é importante a gente perceber. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, é que a gente está na metade de um caminho. As coisas não estão iniciando e nós temos coisas fundamentais já conquistadas. Então, quero crer que um dia a gente chegue a números próximo ao 0 ou 0% de trabalho infantil. Mas, em relação ao que a gente tinha, efetivamente é uma grande mudança, né? Outra questão, violência e exploração sexual. Violência e exploração sexual também é algo que tomou visibilidade na nossa agenda recente. Porque, às vezes, os meus alunos dizem assim, mas, professora, mas antigamente não tinha nada disso, porque a gente não ouvia falar. Eu disse, isso, separa essa tua frase. Uma coisa é não ter, outra coisa é a gente ouvir falar. E aí a gente começa a discutir as questões que não eram tratadas, que não tinham visibilidade, que não apareciam. Não era, a sociedade não via como importante, a família não via como importante, e o Estado não tinha direcionamento enquanto política pública. A questão da violência e exploração sexual é uma delas, e que hoje a gente tem uma caminhada significativa e os nossos dados também não são muito bonitos. Eu coloquei ali, entre julho de 2006 e agosto de 2007, dos 2.370 registros de violência contra crianças, 1.135 foram de violência sexual. Significa que 56% dos atendimentos era na área desse tipo de violência. Isso são dados do Ministério da Saúde. A Polícia Rodoviária, em levantamento realizado em 2010, identificou 1.800 pontos de exploração sexual para fins comerciais. Ou seja, 1 ponto de vulnerabilidade a cada 26,7 quilômetros. Então, é bastante importante a gente perceber o quanto isso ainda faz parte da nossa agenda e o quanto a gente precisa avançar.
Outra grande questão é a questão do acolhimento institucional, quer dizer, o número significativo de crianças que a gente tem acolhidas. No Brasil, nós temos um levantamento que ele foi clássico, que é referência, que todo mundo conhece, esse levantamento do IPEA, que coloca o número significativo de crianças acolhidas, e o que eu acho mais estarrecedor, 86,7% das crianças acolhidas tinham famílias e tinham vínculos familiares ainda naquele período. Então, o nosso histórico de institucionalização é um histórico muito grande, é um histórico que a gente vem reproduzindo há mais tempo. Não vou explorar todos esses dados, porque o meu tempo está estourando, mas vou dizer que é bastante significativo. Esse aqui também. Aqui mostra o quanto a gente tem feito a opção no sistema socioeducativo, a opção pela internação. Aquilo que a Fabiana também já falou. A internação tem crescido significativamente nos últimos tempos, como sendo a opção de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. E isso deixa a gente com sérias preocupações no momento em que a gente está com a discussão no Senado sobre a questão da redução da maioridade penal. E aonde ela vai reforçar cada vez mais esse processo da reclusão, da retenção, da internação de adolescentes. Eu só quero passar aqui rapidamente os problemas, então, da última década. Tá? Última década. Pela luta da direção em democratização e efetivação dos direitos formalmente constituídos. O que tem sido a nossa luta nas últimas décadas? Exatamente essa questão da luta na direção e concretização da efetivação desses direitos. Muita gente pode dizer, mas esse direito está só no texto legal. E eu costumo dizer, é bom e importante que esteja no texto, porque o texto legal é o norte, é a nossa referência de luta. Se não estiver nem nele, um país como a gente tem, as nossas referências de lutas ficariam mais pulverizadas ainda. Então, não é que a lei por si só resolva, mas é um norte significativo para a gente. E aí, quem aqui trabalha nessa área, o que nós temos construído como mecanismos de referências a essa concretização? Eu citei aqui minimamente os últimos planos de organização na área da criança e do adolescente. E que eu digo assim, nós, como assistente social, quem atua na área da criança e do adolescente, não pode se dar o luxo de não conhecê-los. Porque, na verdade, hoje são os mecanismos dos quais a gente está encontrando como estratégia concretizadora de direitos. A construção desses planos, onde vão definindo compromissos, definindo metas, direcionando a atenção, vai significativamente dando uma direção de trabalho para nós na área da criança e do adolescente, para que a gente continue modificando aqueles índices que eu mostrei anteriormente. Cada um deles daria uma conferência, né? Porque são áreas totalmente diferentes, daria uma conferência nova. Porém, aí eu quero fechar um pouquinho com algumas questões que são, o que eu digo assim, os retrocessos, as coisas que nós não conseguimos avançar ainda. Segundo o Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil, que é de 2000 a 2010, publicados pelo Núcleo de Estudos da Violência, da USP, cerca de 53 mil crianças e adolescentes morreram vítimas de homicídio em 2002. Cerca de 150 milhões de meninas e 70 milhões de meninos foram submetidos a abusos sexuais de todas as ordens.
Ainda, o maior índice de morte de adolescentes consiste em homicídios, cerca de 45%, concentrados na população pobre, negra e de sexo masculino. Esses são os dados atuais que a gente tem. Os desafios que a gente ainda tem que enfrentar. Se nós já temos aqueles dados positivos, nós temos grandes desafios a serem enfrentados. Esse mesmo relatório apresenta a significativa abordagem sobre a violência sofrida com crianças e adolescentes, a ausência de pesquisas na área de medidas socioeducativas em meio aberto desenvolvida pela política de assistência, que hoje tem sido considerado um terreno arenoso. Eu não vou ter tempo de me aprofundar aqui, mas é importante a gente fazer esse debate. O que tem sido feito do PSC e LA hoje no âmbito da política de assistência, e a gente tem tomado conhecimento de práticas que remontam, por exemplo, ao início do século passado, como sendo grande novidade. Deixa eu só dar um exemplo. Lá no meu estado, a gente recebeu uma denúncia num município onde prestação de serviço à comunidade, que o CREAS colocou como atividade dos adolescentes, foi lavar os túmulos do cemitério. Ok? Então, e na frente disso estava um assistente social. Um coleguinha nosso. Né? Como eu sempre digo, vamos falar mal entre nós. E bem baixinho, para que os outros não tenham muita. Então, assim, as medidas socioeducativas de meio aberto também têm problemas. Não é só a internação. E elas estão sendo muito desafiadoras para nós pensarmos o que seriam essas medidas socioeducativas em meio aberto. Crescente primazia e priorização do cumprimento de medida de privação de liberdade, que eu já apontei antes. A proposta da redução da maioridade penal em vias de aprovação. Essa semana, quarta-feira, já esteve em discussão no Senado novamente. Teve pedido de vistas, volta para a debate para a agenda dia 30, enfim. Mas a gente não tem grandes perspectivas de retroceder com a direção que está sendo colocada. E movimento de luta pela creche, hoje em dia, tem denunciado que o aumento de vagas da educação infantil está ocorrendo principalmente pela redução da atenção integral. Olha a matemática que os nossos municípios têm feito. Como os municípios têm que ampliar o número de vagas na creche, o que antigamente eles atendiam a mesma criança 2 períodos, de manhã e de tarde, agora eles estão começando a deixar a criança só meio período. Então, se eu tinha 50 vagas, se eu passo as crianças só para meio período, eu dobro a quantidade de vagas para 100. Essa é a estratégia que muitos municípios estão, no meu estado, já estão utilizando. Deixa eu só concluir. Volta-se a ênfase ao trabalho como forma de prevenção social e o crescimento dos programas Jovem Aprendiz. Eu tenho feito parte de alguns estudos onde a gente pesquisa as propostas de jovens aprendiz no meu estado, e significativamente são deprimentes, porque a lógica é a lógica da integração no mercado de trabalho, única e exclusivamente, né? E a última questão que também nos aflige é o conceito de família aprovado pelo Estatuto da Família, que discrimina, segrega diferentes configurações familiares e suas crianças. Vejam, nós temos um rol de desafios aqui que são significativos e que a gente tem. Ou estamos em vista de retrocessos, ou muito próximos de retrocessos, e que precisamos construir resistência significativa nesse campo. Caso contrário, algumas coisas que a gente já conseguiu na nossa caminhada, a gente está correndo o risco de retroceder. Ok? Eu paro por aqui, eu teria mais algumas coisas, mas no debate a gente fala.